meu segredo e minha revelação. Hoje você faz um passeio comigo pela Sétima Arte. Na verdade, é uma viagem muito maior. Eu estou aqui na cidade de Goiás, que há 17 anos abriga o FICA, o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. E você é o meu convidado especial para este acesso geral de hoje. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitado no chão pra acalmar o coração. Lá o mundo tem razão, terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voa, vem andar e voa, vem andar e voa. Antes da gente começar a falar sobre cinema, eu vou te apresentar o lugar que hospeda todos os anos o FICA. A cidade de Goiás tem aproximadamente 25 mil habitantes. Se a cabeça tá em cima, se a onda tá no clima, no swing da menina, pode deixar que o corpo vai, pode deixar que o corpo vai. No céu, o sol, no mar, o farol, em janeiro, fevereiro, o mundo inteiro. Em 2001, o município foi reconhecido pela Unesco como sendo patrimônio histórico e cultural pela sua arquitetura barroca peculiar, pelas suas tradições culturais e, claro, pela natureza exuberante. E a galera se joga, se joga, se joga, balanço gostoso no meio do povo. Se joga, se joga, se joga, balanço gostoso no meio do povo. O FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, é realizado aqui na cidade de Goiás desde 1999 e os números mostram o sucesso do festival. 40 mil pessoas passaram pela cidade de Goiás nos 6 dias de evento. O Cinemão, que é o palco principal das mostras, exibiu 70 produções assistidas por quase 5 mil pessoas. O FICA 2015 também gerou grande repercussão nas redes sociais. Só no Facebook, por exemplo, as publicações atingiram mais de 37 mil seguidores, com mais de 4 mil pessoas envolvidas diretamente. Samba é roda, é pagode, é troça, samba lundum. Samba é roda, é pagode, é troça, samba lundum. O brasileiro, assim como o mundo todo, está muito mais preocupado com o meio ambiente do que em outros anos. O FICA tem 17 anos de vida. Você acha que hoje em dia as pessoas se preocupam muito mais? Elas assistem a filmes voltados ao meio ambiente, preocupados mesmo com o que está acontecendo com o mundo? Eu acho que sim, né? Tá todo mundo vendo o que está acontecendo, a água está acabando, a gente pega uma estrada, você vê 500 mil eucaliptos, você vê terra, você vê a terra esburacada, a terra cheia de feridas. Quem não vê isso talvez não se preocupe, quem só não sai de casa e está vendo o mundo pela tela, talvez não veja isso, mas quem está andando pela rua vê isso. Então eu acho que, eu acho assim, que cinema... É até ruim de falar cinema ambiental, porque parece que só o pessoal que pensa em ambiente pensa nisso. Isso tem que entrar em qualquer lugar. Eu vi um filme aqui hoje, de uma menina chamada Manuela, que fala sobre o Rio Orinoco, que esse filme tem que chegar nos lugares, ele tem que invadir as telas, porque é preciso que as pessoas acordem, porque não pode matar os rios, não pode matar a terra. É uma questão de sobrevivência, né? Isadora, eu queria que você falasse um pouco sobre o FICA deste ano. Geralmente o festival acontece em junho e aí agora vocês estenderam um pouquinho para agosto, né? Vamos falar um pouquinho desse FICA 2015. Bom, o FICA 2015 é um marco, o festival teve um momento de muitos shows musicais, mas agora a ideia é que a gente possa focar mais no cinema e no meio ambiente. Isso é um marco para o FICA, é um festival que merece essa abrangência nacional e internacional. Para isso, você vê que as ruas não têm mais o movimento antigamente, e é de propósito. A gente quer que esteja, como está aqui na palestra do Walter Carvalho, lotado, as oficinas lotadas, os cursos lotados. Isso é importante, esse é um novo FICA. Vamos fazer um apanhado de tudo que está acontecendo nesse 2015 aqui no FICA. Olha, primeiro que as mesas, Walter Carvalho, Arnaldo Jabor, Maria Rita Kel, Vicente Carelli,
a Hilda Santiago. Esses nomes eles vêm o quê? Para falar de meio ambiente de cinema, fora os fóruns ambientais, os cursos ambientais que estão sendo desenvolvidos toda essa semana. E também o principal, que é a mostra competitiva. A mostra competitiva é o pilar do festival. E esse ano com um tema geral que é a água. Então e para os próximos anos discutir água, clima, o cerrado, isso é o fundamental. Lisandro, uma coisa que eu achei muito interessante é porque como geralmente o FICA acontecia em junho, julho, que era a época de férias escolares. Esse ano em agosto a gente viu muitas crianças saindo das escolas com as professoras e indo ao cinema para poder prestigiar, o que é muito importante, né? Que é a formação da criança para o cinema. Exatamente. O FICA sempre teve a mostra do FICA animado para crianças e o FICA sempre trabalhou também com formação de crianças para a questão ambiental e para o cinema. Isso não é novidade, agora vai ser intensificado. O diretor Lázaro Ribeiro tem uma história que mostra a relação do festival com quem está começando na carreira de cineasta. Filho do FICA, ele venceu o prêmio de melhor filme escolhido por voto popular com Maria Macaca. Eu já vi o galo cantar, vi a barra do dia nascer. Eu já vi o galo cantar, vi a barra do dia nascer. Toda vez que o galo canta, meu coração quer morrer. Acorda, Maria, meu bem, que a barra do dia já vem. Acorda, Maria, meu bem, que a barra do dia já vem. Não era seca igual hoje não, mãe. Tinha uma sequidão esquisita. Você vai ali no mato, Nossa Senhora, tá seco, tá pura pedra. Rio tá acabando. Não. Lázaro, você tem uma história com o FICA muito legal, porque há 17 anos você começou a aprender cinema aqui. Como é que foi essa sua história? Como é que foi essa sua vivência com o FICA? Então, minha paixão por cinema nasceu em 1999, né, com a criação do festival para a cidade de Goiás. Eu me lembro que eu estava passando em frente ao Teatro São Joaquim e vi toda aquela movimentação. Quando eu entrei, foi paixão à primeira vista pelo cinema. Foi a primeira vez também que entrei em uma sala de cinema. Eu venho de uma cidade, eu venho de um município, né? Na verdade, quando eu vim para Goiás, eu estava com 10 anos, quando começou o FICA. Eu venho de uma fazenda chamada Fazenda Boa Vista, município de Petrolina de Goiás. Aí quando eu decidi vir para Goiás e tentar trabalhar a sétima arte, assim. Eu comprei uma câmerazinha, comecei a registrar tudo que eu podia, tudo que eu poderia ter acesso, porque na verdade também, como eu não era credenciado nem nada, eu era menino ainda, então eu não podia ter acesso a muita coisa, você não podia entrar. Então acho que a minha insistência. Tudo que você aprendeu foi com as oficinas que rolam por aqui, né? Tudo. Aí a partir daí eu comecei a fazer as oficinas. Aí assim que começou o FICA, eu comecei a fazer as oficinas todas do festival, ir para as palestras, tudo. Então assim, tudo que eu aprendi, de fato, eu devo isso ao FICA, devo isso a esse grande festival que dá vida, né, à nossa cidade. Isso é fantástico. Assim mesmo. Eu queria que você falasse um pouquinho, Lázaro, sobre a Maria Macaca, para quem não conhece, que é uma personagem aqui de Goiás, né? Então, Maria Macaca foi uma carregadeira d'água que trabalhou, né, carregando água dos chafarizes para o centro histórico. Na verdade, ela pegava água no chafariz da Carioca, que é um tanto distante, alguns quilômetros, e trazia água na cabeça para vender aqui no centro histórico. É uma mulher forte, negra, descendente direta de escravo, no qual foi muito bem interpretada pela grande atriz Elisa Lucinda, né, que deu vida e voz a esse personagem novamente, e narrada por Dona Nessi, a neta da Maria, que infelizmente veio falecer antes do festival, e o qual eu dedico a elas esses prêmios. Enfim, é um filme que conta um pouco da nossa própria história, né? Conta a história, a força do vilaboense. Uma das coisas mais legais é que um dos prêmios que você ganhou foi de público. Isso quer dizer que realmente atingiu e conquistou a todo mundo. Isso te emociona muito mais, esse prêmio de público? Muito mais. Saber que o vilaboense, né? Na verdade o vilaboense ele sempre vem me apoiando. Desde quando eu cheguei em Goiás, quando eu vim da minha cidade para cá, eu fui muito bem recebido aqui na cidade de Goiás.
E o Vila Boense tem isso, né? Ele abre as portas das casas e tudo, é muito acolhedor. Uma das filhas mais conhecidas aqui da cidade de Goiás é a poetisa e doceira Cora Coralina. E ela ganhou o seu primeiro longa-metragem pelas mãos do diretor Renato Barbieri. Minha mãe foi mulher goiana, nascida de vida e morta nesta cidade. Meu pai veio no Nordeste terá um século que ele veio como desembargador do Tribunal da Relação do Estado de Goiás, ou seja, Tribunal de Justiça como é hoje. Do paterno sou mulher rendeira, sentada no esteio, minha perna encolhida, minha perna dobrada, minha perna estirada, minha saia soldada, minha coxa de fora. Renato, a ideia de fazer esta homenagem para Cora Coralina começou em 2009, foi isso? O Márcio Cury, o produtor no filme, e o Paulo Salles, neto de Cora e também peça-chave desse filme, me convidaram exatamente no final de 2009 e de 2010, então temos 6 anos aí de caminhada. Eu queria que você me contasse um pouco sobre a pesquisa que foi realizada para contar um pouco da história da Cora e também sobre essa mistura de ficção e documentário que você fez. Legal. Então a pesquisa é o seguinte, a gente usou como ponto de partida o livro da Rita Seda e da Rita Elisa e do Clóvis Carvalho, que chama Raiz de Aninha, como um pilar central da pesquisa. A partir desse livro a gente expandiu nossa pesquisa para locações, né? E uma pesquisa também de outras fontes de conhecimento sobre Cora Coralina, da vida dela, vida e obra, né? Lemos a obra de Cora e também fizemos uma pesquisa narrativa, exatamente que envolveu o roteiro, né? Essa junção de filme documental, filme ficcional e também filme poético, né? Porque tem várias cenas que não são nem ficcionais nem documentais, mas são poéticas, né? Então a gente acabou juntando esses 3 gêneros, né, nesse filme. São 3 atrizes fazendo o papel da Cora, que a gente vê, e tem 5 atrizes. A Tereza ela não faz especificamente a Cora Coralina. É o que a gente chama de Cora etérea, quer dizer, ela fala, todos os textos das atrizes são textos de Cora. Todos os textos, fora as falas dos depoimentos, tirando as falas de depoimentos, é tudo 100% textos de Cora. Da Cora para a boca das pessoas, das atrizes. São 6 atrizes em estúdio falando o texto dela, de Cora, e 5 atrizes em cena fazendo Cora de época, né? De 5 anos a 75 anos. Tereza, eu acabei de assistir ao filme, eu fiquei super emocionado. Aliás, eu ouvi muita gente falando assim, eu tô emocionado chorando aqui. Para você, como é que foi viver esse momento de Cora Coralina? Olha, eu tenho uma relação com a Cora antiga já, né? E sempre me emociono muito com ela. Ela realmente são cápsulas de vida que a gente toma quando encontra a Cora Coralina de qualquer maneira. Então toda vez que eu vejo ela é um reencontro, agora cada vez mais um reencontro maravilhoso, profundo. Acho que ela diz coisas muito pertinentes num festival de cinema ambiental. Essa questão ambiental é uma questão para todo mundo, né? Para todo ser humano que está vivo é uma questão. E eu acho que a Cora toca nisso há muito tempo, por isso essa contemporaneidade dela, né? A Cora é uma mulher que é contemporânea porque ela está ligada no passado e tá ligada no futuro. Ela está em todo o tempo, né? Então enfim, é uma bênção poder encontrar uma mulher assim. Pra minha aula que hoje a nossa escola vai desfilar. Vem fazer história que hoje é dia de glória nesse lugar. Vem comemorar, escandalizar ninguém. Vem me namorar, vou te namorar também. Vamos pra avenida desfilar, a vida carnavalizar. Não saia daí, no próximo bloco você continua comigo este passeio no Acesso Geral Especial FICA, o maior festival de cinema ambiental da América Latina. Você vai conhecer alguns realizadores e filmes que foram exibidos este ano aqui. Eu já volto, é bem rápido.
Eu estou de volta com acesso geral direto aqui da cidade de Goiás, onde está sendo realizado o 17º FICA, Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Neste bloco agora você conhece alguns realizadores e filmes que foram mostrados aqui neste ano. Vamos conferir. Na Baixa do Sapateiro eu encontrei um dia a morena mais frajola da Bahia. Pedi um beijo, não deu. Um abraço, sorriu. Pedi a mão, não quis dar. Fugiu. A Ilka é alemã e há 4 anos ela está aqui no Brasil. Ilka, antes de começar a falar sobre o filme, eu queria saber se você veio especificamente para trabalhar com cinema para cá? Na verdade, eu veio por causa do meu namorado na época. Hoje em dia é o meu marido, que é inicializou o Instituto Últimos Refúgios, que trabalha com sensibilização ambiental usando imagens, fotografia e vídeos. Então ele me levou para cá. Eu nunca achava que eu ia morar no Brasil ou aprender português. Então eu aprendi aqui no Brasil. Foi isso a dificuldade de falar de vez em quando. Então me desculpe, mas acontece. E agora eu estou aqui trabalhando com cinema, mas na verdade eu formei em gestão internacional. Só que essa necessidade e também estar no campo, eu me apaixonei por cinema, por vídeo. Hoje em dia eu trabalho com isso. Vamos falar da reserva biológica então de Duas Bocas. Eu queria que você explicasse um pouquinho aonde está essa reserva e como é que vocês chegaram até esse tema. A reserva biológica de Duas Bocas é no Espírito Santo, perto da cidade de Cariacica, que fica uns 30 minutos do capital Vitória. Então é muito perto da cidade e na verdade essa reserva foi criada 100 anos atrás. Ela já é bastante velha, acho que o mais antigo do Espírito Santo. Ela foi criada justamente para preservar a água da região. Antigamente essa reserva abastecia Vitória, o capital. Hoje em dia Vitória é tão grande e a água é tão rara que só resta para abastecer a Cariacica Sede, né, a cidade mais próxima. E Vitória consegue a água de outras fontes também. Mas na época, 100 anos atrás, eles já perceberam que essa questão da água é uma questão muito importante, que eles têm que preservar e por causa disso foi preservado esse lugar tão maravilhoso, que hoje nós temos, né, restante fauna, flora, impressionante, até um sapada ainda tem lá. Quando você tem um lugar que é uma reserva biológica, ela tem que ser intocável. É uma área de purificação do ar, é uma área muito importante para o clima e uma área muito importante também de pesquisa, né? Nós temos aqui um laboratório vivo do ecossistema da Mata Atlântica. Philippe Lafay, diretor de O Território dos Esquecidos, disse que filmou na Guiné durante um mês porque a situação por lá é muito dramática. Existe uma carência de governo e a situação sanitária é terrível. O diretor disse que morou na África quando era criança e por isso já conhecia os problemas do local. E achou necessário fazer um filme para mostrar o impacto que esta situação tem no meio ambiente, no sistema em geral e nas pessoas. Très peu de conducteurs respectent le code de la route. Les accidents sont nombreux. C'est une question difficile et longue. L'environnement est très important. Sobre a relação de Philippe com o meio ambiente, o diretor disse que é uma pergunta difícil e longa. Mesmo sabendo que há coisas positivas, globalmente existem coisas que funcionam muito mal, como na Guiné. Para o diretor, o importante é dizer as coisas sem freios e com liberdade. Ele diz que a Guiné é um país praticamente sem governo, e o que está por lá é corrupto e distante das pessoas. Por isso, o filme se chama O Território dos Esquecidos. A Ria de Aveiro localiza-se entre Mira e Ovar e é uma zona úmida de elevado valor conservacionista no panorama nacional e internacional.
É atualmente o resultado da ligação com o oceano, assegurada por uma barra artificial, do encontro de vários rios, dos quais o Volga é o mais importante, e da ação do homem, que com a drenagem de sapais, abertura de esteiros, dragagem de canais de navegação e criação de salinas, moldou este ecossistema e contribuiu para aumentar a sua diversidade de habitats e biodiversidade. O Rui é o idealizador do Arria por Dentro e ele vai contar um pouquinho pra gente, antes de falar sobre a produção, sobre o Ria de Aveiro. Ele explicar um pouquinho pra gente o que é o Ria de Aveiro. A Ria de Aveiro é um sistema estuarino. Rui Pedro Lame, que fez parte da equipe de Arria por Dentro, contou que a Ria de Aveiro vive pelo ciclo diário das marés. São cerca de 8 a 9 horas de maré cheia. E isso faz com que crie um conjunto de biodiversidade de espécies diferentes de aves e de invertebrados marinhos. Este é um projeto de 4 documentários, 3 deles sobre as aves e o Ria de Aveiro sobre o que estas aves comem. A Ria por Dentro é um documentário que teve imagens aéreas, terrestres e subaquáticas. Usaram materiais e técnicas específicas. E eles também realizaram imagens com um mergulho subaquático e reconstituições em aquários para poderem capturar e também mostrar melhor os temas que eles queriam abordar. Es que es la reserva de petróleo más grande del mundo. Esto me genera angustia. Venezuela posee 296.500 millones de barriles de crudo luego de que se certificara de manera oficial el volumen de hidrocarburos con el que cuenta la nación latinoamericana. Yo digo que el petróleo no debería sacarlo de esa magnitud. El río que nos atraviesa es un documental acerca de la contaminação. Segundo Manuela Blanco, El Rio que nos atravessa é um documentário que fala sobre a contaminação petroleira e o que isso implica para os povos indígenas que vivem à beira do rio Orinoco, que é o maior da Venezuela. O filme surgiu da preocupação da diretora sobre o que vai acontecer com a população indígena que vive ali e com as pessoas que estão em contato e trabalham com elas. Mesmo a Venezuela sendo um país petroleiro, a preocupação do documentário é sobre o que vai acontecer com a água desse rio. Foram 6 anos de produção, com uma primeira filmagem em 2008, depois 2010 e terminaram de ser rodadas as cenas em 2012. Manuela diz que tem uma relação muito forte e pessoal com o rio, sendo também um personagem dessa história. E isso a ajudou também a fortalecer sua relação com os povos indígenas. A Carolina também é da Venezuela, mas ela trouxe uma animação aqui para o FICA. Carolina, nós também temos problema com a água. Habla um pouquinho da película, habla um pouco como chegaste a esta temática. Sí, No Giles, la película, habla sobre las migraciones. No Giles fala sobre mudanças climáticas. Carolina disse que hoje em dia os principais problemas ambientais do mundo são causados por essas mudanças, como as inundações ou os lugares muito secos. E a consequência são as perdas de terra. E o filme fala de como se conscientizar sobre o tema de um ser humano que sai do seu lugar de origem devido à situação. A ideia da animação é chegar ao cidadão comum com um tema muito importante e começa a se agravar a cada dia. A diretora fala que teve a ideia de fazer o filme por causa de um artigo que leu dizendo que os desabrigados pelo clima são muito maiores que os desabrigados pela guerra. Rodrigo, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua produção, porque eu sei que você tratou de um assunto que é um assunto indígena de uma maneira muito delicada, e é uma maneira delicada de se falar dos índios, né? E eu queria que você contasse como é que foi produzir e como é que foi essa maneira de tratar, né, esse assunto.
Quando a gente começa a trabalhar e tem seriedade, né, junto aos povos indígenas, você percebe que você não pode ser um interlocutor, né? Você tem que promover o protagonismo deles, né? Então a minha ideia era mostrar a luta do movimento indígena pela conquista de direitos na Assembleia Constituinte e no momento atual que tem uma luta muito forte contra a bancada ruralista no Congresso Nacional. Então a minha forma de produção foi sempre me aproximando das lideranças indígenas, explicando a proposta e principalmente debatendo com eles como isso poderia ser utilizado de uma forma que fosse também uma militância pelo movimento, né? E ao longo do processo de filmagem eu me aproximei da liderança Valdelice Veron, do povo Guarani Kaiowá, e foi uma experiência pessoal muito forte, porque o povo Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul está sofrendo um verdadeiro genocídio, e ela testemunhou o assassinato do pai. Então isso também me compromissou a levar essa história, né, adiante. O filme originalmente era para se propor um resgate da participação indígena na Constituinte, porque sempre se diz que os índios têm muitos direitos, né? Aquelas coisas, é muita terra para pouco índio, e as pessoas não conheciam que os índios, na verdade, eles apresentaram uma emenda popular e conquistaram os direitos. Então a ideia inicial era essa. Mas quando saiu o recurso projeto, em 2013, os indígenas ocuparam o plenário da Câmara dos Deputados e começaram um debate muito forte no Congresso pela manutenção desses direitos que estão ameaçados ainda hoje pela PEC 215, proposta pela bancada ruralista. Então, a partir daí, isso mudou o caminho do filme, porque eu vi que não era só recordar o passado, a gente tinha que projetar essa luta que estava acontecendo. Então, eu fui acompanhando um grupo de trabalho que foi criado para debater essas questões e que a cada mês os indígenas vinham, as lideranças da articulação dos povos indígenas do Brasil, que é o movimento indígena atual, vinham para o Congresso, então eu fui acompanhando todos esses acontecimentos e as grandes mobilizações. E o roteiro deles só foi mesmo na ilha de edição que a gente fez. E o Congresso está muito forte em cima disso e o movimento realmente precisa se mobilizar cada vez mais, né? Porque a gente sabe também que a força do movimento indígena consegue, às vezes, minimizar um pouco ou amortizar, né, essas intenções do Congresso, né? Apresento a minha indignação junto ao presidente da casa devido a essa forma nada democrática. E o Acesso Geral aqui direto da cidade de Goiás vai ficando por aqui. Mais uma vez viemos prestigiar e visitar o FICA, que é o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental. Você fica agora para encerrar o programa com a Orquestra Filarmônica de Goiás e eu espero você no próximo programa. Um grande beijo, um abraço, até a próxima, tchau!